gráfico que está aqui não representa o que ele está escrevendo no texto. Essa questão, assim, realmente eu não faço a menor ideia porque ela não foi anulada, porque ela é bizarra, não faz sentido. Por mais que você tente achar um sentido, ela não dá a resposta. Apesar de que não tem sentido algum a relação entre o texto e o gráfico. Vou explicar por quê. Eu até descobri um jeito que dá a resposta, que é um jeito muito bizarro, completamente errado, tanto física quanto matematicamente, que inclusive é um erro muito semelhante a uma questão da banca FAPEC que faz a OMS, uma questão parecida, mas pelo menos não confundiu o contexto com o gráfico, mas o gráfico resolveu de forma errada na hora de fazer a área de gráfico, é o que eu acho que ele queria aqui. Não sei se é questão de quiser a geometria plana, eu entendi como proporção, porque quando um é linear, quando um cresce, outro cresce, é uma proporção. Essa questão simplesmente não tem lugar para ela. Ela está aqui porque não foi anulada. E eu vou explicar melhor um pouco o que for possível. Aqui essa questão eu vou mostrar como que era o certo por uma interpretação, como era uma coisa meio bizarra, super forçada para outra interpretação, e o jeito que eu acho que o examinador queria, que é errado em todos os sentidos que eu consigo imaginar. E que dá o gabarito. E contendo um monte de erros, assim, como se fosse de aluno que está começando a aprender. Por isso que eu achei o jeito, porque eu falei, deixa eu pensar como um aluno que está começando a aprender esse assunto e ainda tem que aprender muita coisa. Como que ele faria aqui, se ele aprendeu mais ou menos? E aí bateu o resultado. Vamos lá. 224/1. Considere que no gráfico abaixo esteja representado o conjunto de energia elétrica, o consumo. Começou aqui, ó, consumo de energia elétrica. Beleza, aqui tá certo, até sem olhar o gráfico, beleza, tá falando de consumo de energia elétrica. Lembra que energia elétrica, você vê muito no Enem, que a unidade de medida é o quilowatt hora, que é quilowatt vezes hora, por isso chama quilowatt hora, não é quilowatt por hora. Então, tá, você está sentindo o drama, né? Energia elétrica pode ser dada a uma unidade em vez de joule, energia joule, mas também quando é elétrico costuma-se usar a unidade que não é SI, que é o quilowatt hora. Por que é o quilowatt hora? Porque você tem potência, é energia sobre tempo. Ó, tô colocando física aqui porque realmente é uma questão de matemática, mas o cara, quem fez a questão resolveu colocar física no meio e acho que não tem muito domínio, enfim, não sei o que aconteceu aqui, mas foi um desastre. E se você coloca a potência, a energia é potência vezes tempo, isolei energia. Se você pega a potência em quilowatt e o tempo em hora, você tem a energia quilowatt vezes hora, também chamada de quilowatt hora, tá? Então, o consumo de energia no dia a dia se dá em quilowatt hora, não quilowatt por hora, tá? Continuando. Consumo de energia de um estabelecimento comercial durante um determinado período do dia. O gráfico abaixo é do consumo de energia. Aí tá aqui. O título do gráfico não é quilowatt-hora, é quilowatt por hora. E aí você olha, que nem eu sempre peço você fazer, olha os eixos. O eixo vertical tá aqui. Ele tá dado em quilowatts. E o eixo horizontal tá aqui. É dado em hora. Tá certo? Então, realmente, aqui dá a variação em quilowatt, que é uma unidade de potência, por unidade de tempo. Isso não é consumo. Para começar, consumo, quando você está medindo o consumo de uma residência, ele é sempre crescente. Deve assim, peraí, deixa eu pegar essa energia que eu cometi e vou devolver. Ainda não tem essa, vou devolver essa energia aqui que eu usei. Será? Tá usando placa solar, agora instalei placa solar e devolveu. Mesmo assim, não faz sentido com o contexto, tá? Porque está em quilowatt por hora e não quilowatt vezes hora. O gráfico não está errado. O texto está errado porque ele fala de uma coisa do gráfico que não é a verdade. Esse gráfico aqui não é de consumo, esse gráfico provavelmente tirou de um contexto que era assim, um equipamento que tem a potência variável, pode variar ao longo do tempo para você consumir nesse momento mais, nesse momento menos. Eu fui aumentando a potência, que nem um chuveiro, digamos um chuveiro ou uma lâmpada com reostato, um chuveiro que você vai aumentando a potência gradativamente dele. Eu aumentei a potência um tanto aqui, aí depois aumentei ela mais devagar, depois eu fui reduzindo a potência até um valor que era 4 kW. Acho que chuveiro tá pouco, né? 4 kW, 4, que é 4.000 watts, né? É um aparelho, um aquecedor que eu controlo a potência. Então eu fui aumentando a potência dele, depois aumentei ainda mais devagar, depois eu reduzi a potência do aparelho. Tá certo? Então vai dar a variação de quilowatts por hora. Vai dar, se eu pegar aqui, eu posso fazer uma média da potência média, mas eu não posso fazer o gráfico como um todo, não faria sentido porque são crescimentos diferentes. Aqui é decrescimento. Tá? Mas isso aqui provavelmente é um gráfico que representava a variação de potência de um dispositivo ao longo do tempo que eu fui controlando. E com ele você consegue realmente calcular o consumo em quilowatt-hora, em quilowatt vezes hora. Tá? Você consegue, vou mostrar como. Tá? Mas não é do jeito que ele fez. Por quê? A gente aprende muito, eu falo muito em física,
que quando o produto... Isso aqui é uma adaptação de integral de cálculo diferencial do ensino superior que você aprende no ensino médio, que é ensinado como área de gráfico. Lembra que você aprende em física que a área do gráfico de velocidade pelo tempo dá o ΔS? Que a área de gráfico de força por distância dá o trabalho? De força por tempo, a área dá o impulso? Por quê? Quando você multiplica os eixos, e ele tem sentido físico, tem uma equação que aquele produto é alguma coisa, a área entre o eixo X, presta atenção, que é aqui que é o erro mais bizarro, que eu vi também numa prova de física da Banca FAPEC, que faz a Estadual de Mato Grosso do Sul e a Federal do Mato Grosso do Sul, infelizmente, né, uma lástima, que a prova de física é tenebrosa, tinha o mesmo erro. Quando você quer fazer integral, que o que está fazendo unidade é uma integral de um gráfico linear, você está, no fundo, calculando a área entre o gráfico e o eixo horizontal. Tá? Então, a forma correta de resolver esse exercício para achar um consumo, primeiro que esse gráfico não representa o consumo no estabelecimento comercial. Esse gráfico representa a variação da potência de um dispositivo que altera a potência dentro do estabelecimento comercial. E eu consigo calcular com a área entre o gráfico e o eixo X quanto que ele consumiu em quilowatt vezes hora. Tá? Então, já continua errado. Vou continuar aqui. Ó. A razão entre o consumo em quilowatt por hora, não existe consumo em quilowatt por hora. Isso é a variação de potência. Consumo em quilowatt vezes hora. Se alguém usa quilowatt por hora para consumo, isso é variação de potência pelo tempo. E não energia. Então, é um consumo de variação de potência. A pessoa viajou, pegou um gráfico de um contexto, jogou nesse aqui, ferrou tudo porque não tem nada a ver. Então, essa questão é bizarra. Ó, a razão entre o consumo, eu vou forçar a barra, eu vou colocar aqui que vou imaginar que digitou errado, vai, é quilowatt vezes hora, no intervalo de tempo. Então, ele quer a razão, que é a divisão, é divisão, entre o consumo em quilowatt-hora, seria o certo, então tá errado aqui, do intervalo das 8 às 10, que é daqui até aqui. Primeiro que esse tá é bizarro, porque tinha que ter uma linha traseira para dizer que isso aqui é exatamente 10, isso aqui é exatamente 8, mas tá, vamos relevar isso também. E do intervalo entre das 16 às 20, que é aqui, você vê que até o gráfico parece que foi modificado, essa questão é tão bizarra, que aqui daqui para cá pula 2, daqui para cá pula 2, daqui para cá pula 4 e aqui pula 4. E a distância é mais ou menos a mesma, quando devia ser o dobro. Alguém forçou essas unidades de medida aqui embaixo também, que eu tivesse alterado o gráfico. Mais ponto negativo para essa questão. Então, a razão, intervalo de tempo das 8 às 10 e das 16 às 20 nessa ordem é: qual que era o jeito certo, supondo que aqui é quilowatt vezes hora? Como isso aqui é potência, isso aqui é tempo, potência vezes tempo dá energia. Então, eu posso afirmar que essa área desse trapézio dá o consumo de energia desse aparelho que teve essa variação em potência no intervalo das 8 às 10. E o gráfico desse trapézio, no intervalo das 16 às 20, dá o consumo de energia, né, mesmo tendo reduzido, ele está consumindo energia, né? Ele está reduzindo, porque até se for um gráfico de consumo de energia mesmo de uma residência, vai sempre crescendo. Esse aqui decresce. Não faz sentido, né? É a potência do aparelho que foi reduzida. Ele continuou consumindo, mas com uma menor taxa de consumo. Ao longo do tempo foi reduzindo. Então, esse trapézio vai dar o consumo, que foi positivo, das 16 às 20, porque a potência é positiva, tá? Ele foi reduzindo o consumo, a potência foi diminuída, mas ele foi gastando, só que gastando uma velocidade mais devagar. Potência é isso, é gastar energia ao longo do tempo. Então, aqui ele foi gastando cada vez menos energia ao longo do tempo, mas continuou gastando energia. Então, essa área aqui que é positiva vai dar o consumo das 16 às 20 em kW vezes hora, né? Supondo que essa potência está em kW, porque realmente não está escrito aqui, está escrito só na unidade aqui, mas ele fala, acho que aqui, né? Fala mais ou menos. E esse tempo esteja em horas, tá? Mas está aqui 8, 10, está aparecendo anotação em horas mesmo. Tudo bem, não vou ser tão cri-cri assim. Então, kW vezes hora, essa área. Então, o jeito correto era área 1, que vai ser o consumo das 8 às 10. Vamos fazer assim, ó. Consumo 1. Vou chamar essa aqui de área 1. Essa aqui de área 2. Consumo 1 é um trapézio. Base maior mais base menor, 4. Base maior, 8. 4 mais 8. Vezes a altura, das 8 às 10. Deu 2 horas. Dividido por 2. Corta, corta, vai dar 12 kW vezes horas de consumo. O consumo 2 seria a base maior, 10.
mais base menor, que é aqui até o 4, vezes a altura. Cuidado aqui, ó, apesar de enganar porque está a mesma distância, não é, é das 16 às 20, então são 4 horas sobre 2. Então corta, corta, aqui fica 2, 10 mais 4, 14, 14 vezes 2, 28. Correto? Eu até fiz errado aqui. Vou até ver, será que vai bater o resultado agora? Acho que não. Eu sim ainda teria errado, vamos ver. Eu errei a conta quando eu fiz antes de gravar a aula aqui, fiquei com raiva da questão, fiz com pressa. Aí vamos fazer aqui, vamos lá, se vê nos 30. A razão, chamar de R, nessa ordem, então ele falou que nessa ordem, cadê? Nessa ordem, então é primeiro das 8 às 10, embaixo das 16 às 20. Então esse é 12 por 28. Eu consigo simplificar por 4, né? Eu consigo simplificar por 4. E aí vai ficar 3 sétimos. Acabou. Tem um gabarito? Não. Então a questão não tem gabarito. Para começar, já pediu algo que não faz sentido. Tá? 3 sétimos seria a resposta correta se aqui tivesse quilowatt vezes hora e ele não falasse que esse gráfico aqui é de um consumo e sim de uma variação de potência ao longo do tempo de um dispositivo, de um aparelho que consome energia. Tá? Eu te falei que como que dá o gabarito? O gabarito é 2/3, se eu não me engano. O gabarito oficial que não foi anulado. Eu teria que fazer uma bizarrice. Vou fazer aqui, depois eu vou tentar apagar. De pegar, ó, muita gente erra isso, mas isso é erro de aluno que está aprendendo. De achar que a área do gráfico que eu tinha que pegar era essa aqui, ó. Porque o gráfico começa nessa altura e termina nessa. O problema é que aí você não está levando em consideração que aqui ele está consumindo já 4 kW. Se você coloca aqui, é como se estivesse consumindo no instante 8, 0 kW, que está dizendo que a base do gráfico é aqui. Porque é mentira, aqui ele já está consumindo. Então, você fazer a área do gráfico como se fosse daqui até aqui, que é o que dá a resposta, que acho que é o examinador super, vou fazer isso e quero ver quem vai saber, né? Alguma coisa assim. Vou colocar aqui, ó. Forma errada que dá o gabarito. Quer saber como dá o gabarito? Ó? Pega essa área desse triângulo, fazer até errado. É base vezes altura sobre 2, né? Que seria o consumo em quilowatt-hora, mas errado, né? Que a área entre o gráfico tem que ser sempre até o eixo X. A área tem que ser sempre do gráfico até bater no eixo X. Senão você não está fazendo integral direito, que é o que você está fazendo no fundo. Você aprende como macete, mas é integral. Seria base 2 vezes altura 4 sobre 2. Então é 2 vezes 4 sobre 2. Base vezes altura sobre 2, triângulo, né? Retângulo. E eu vou dividir por esse aqui, ó, que é base 4 vezes altura, que é quanto? 6, né? Do 4 ao 10. 4 vezes 6 sobre 2. Aqui corta, corta, em cima vai ficar 4. Aqui corta, corta, embaixo vai ficar 12. Nem deu. Por que a outra vez que eu fiz deu? Eu fiz conta errada 2 vezes. Aqui vai dar 1/3 e não 2/3. Base 2 vezes a altura de 4 a 8, 4 sobre 2. Base 4, acho que eu fiz com base 2 aqui. Eu fiz errado aqui porque é dessa coisa que atrapalha fora dessa escala bizarra desse gráfico. 4 a 10 é 6 sobre 2. Nem dá certo, esquece. Se você tivesse usado a escala 2 aqui, aí daria. Porque daí daria 4 sobre 6, que era 2/3. Esquece. Não tem nem assim vai dar certo. Nem assim vai dar certo. Tá? E fazer isso aqui é uma bizarrice, como eu falei. Eu vi esse mesmo erro. Tomara que não seja um amigo, né? Estudaram coleguinhas. O cara que faz a questão de física da OMS e quem faz a questão de matemática da UNEB. E ninguém merece. Então, assim, não tem resposta. Não tem resposta, não tem resposta. A resposta mais prova seria 3 sétimos, supondo que é quilowatt vezes hora, e que esse gráfico é de uma variação de potência e nunca foi de consumo. Mas a área sim dá o consumo em quilowatt vezes hora. E esse é um gráfico de quilowatt por hora, assim, então o gráfico em si não está errado. Pegaram de um contexto que ele estava correto, jogaram num contexto que ele está errado, que não tem a ver com ele, e forçaram uma coisa que não existe. Tá? Então, não tem resposta à questão. Nunca vai ser 2/3. Mesmo eu tinha achado 2/3 porque eu errei a conta. Não tem como fazer. Isso aqui também não vai. Isso aqui vai dar 1/3. Beleza? É isso. Lastimável questão como essa. Assim, lastimável. Não consigo nem entender de onde que saiu. Como que saiu essa questão.